Me chamo Jorge e sou um caminhoneiro de longa data. Ao longo dos anos, testemunhei muitas estradas e experimentei inúmeras histórias, mas uma certa noite, em uma jornada solitária por uma estrada escura e chuvosa, vivenciei algo que jamais poderia esquecer. Estava em meio a uma longa viagem, cansado e exausto, buscando desesperadamente por um lugar para fazer uma parada e descansar um pouco. Avistei à distância uma parada de caminhões à beira da estrada. Era estranho, pois eu conhecia aquela rota muito bem, mas nunca havia notado aquele lugar antes. No entanto, a necessidade de descanso superou a estranheza, e decidi parar ali mesmo. A chuva torrencial castigava o para-brisa do meu caminhão, criando um som rítmico e melancólico. Ao descer da carreta, uma sensação arrepiante percorreu meu corpo. A área de descanso estava deserta e tudo ali parecia desolado e abandonado. Mesas e cadeiras estavam viradas, tudo parecia antigo e empoeirado, como se aquele lugar estivesse congelado no tempo. Com a chuva batendo cada vez mais forte, entrei no prédio principal. O silêncio lá dentro era opressivo. Foi quando ouvi um rangido ecoando pelo corredor escuro. Meu coração começou a bater mais rápido. De repente, surgiu diante de mim uma figura que parecia saída de um pesadelo. Era um caminhoneiro idoso, com olhos vazios e um uniforme empoeirado, como se estivesse preso naquela realidade por anos a fio. Tentei puxar conversa, mas ele não respondeu. Em vez disso, apontou para uma porta ao fundo do corredor. Senti uma mistura de temor e curiosidade, uma estranha sensação de que algo estava prestes a acontecer. Com passos hesitantes, segui o caminho indicado. Cada passo aumentava meu desconforto. Ao abrir a porta, deparei-me com uma visão que gelou meu sangue. Era o interior de um caminhão idêntico ao meu, com um homem sentado ao volante, encarando-me com olhos vazios e sem expressão alguma. Meus pensamentos se embaralharam, meu corpo gelou. Tentei falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se estivesse preso em um ciclo estranho, revivendo os mesmos momentos repetidamente, como se o tempo estivesse congelado naquele lugar. Com um esforço tremendo, finalmente consegui romper aquela sensação aterrorizante. Corri para o meu caminhão e acelerei para longe daquela parada deserta, deixando para trás o mistério e a sensação de que algo terrível habitava aquele local esquecido. Desde então, evito aquela estrada sempre que possível, com medo de reviver a experiência inexplicável naquela parada deserta. Aquela noite assombrada deixou uma marca indelével em minha mente, tornando-se um capítulo sombrio que reluto em relembrar. Cada detalhe parecia um enigma, um quebra-cabeça inacabado sem peças suficientes para revelar a imagem completa. A estrada se estendia à minha frente, e enquanto a distância aumentava entre mim e aquele lugar sinistro, uma sensação de alívio gradualmente me dominava. No entanto, as memórias persistentes daquela parada deserta continuavam a assombrar meus pensamentos, mesmo quando eu me afastava. No silêncio do meu caminhão, enquanto rodava por outras estradas, refletia sobre o que tinha testemunhado. Era como se aquele encontro surreal tivesse abalado não apenas minha compreensão da realidade, mas também minha própria segurança e estabilidade mental. Eu me encontrava constantemente perdido em pensamentos, tentando decifrar os eventos inexplicáveis que haviam transcorrido naquela noite fatídica. A figura enigmática do caminhoneiro mais velho, o interior idêntico do caminhão, e a sensação de estar preso em um loop temporal continuavam a assombrar minha mente. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar respostas. Passei horas e dias mergulhado em questionamentos infrutíferos, em busca de uma explicação para o inexplicável. Aquele episódio enigmático afetou profundamente minha rotina. As estradas que antes percorria com familiaridade e confiança agora pareciam tingidas por uma aura de mistério e perigo iminente. Cada parada, cada estrutura à beira da estrada,
despertava em mim um desconforto latente. A sombra daquela parada deserta pairava sobre mim como um véu incessante, afetando não apenas meu trabalho, mas minha própria essência. O que experimentei naquela noite desafiava qualquer lógica ou explicação plausível. Mesmo quando tentava retomar minha rotina, o medo persistia, uma constante sensação de que algo podia me alcançar a qualquer momento. Não era apenas o temor de reviver aqueles eventos inexplicáveis, mas também a incerteza do que poderia estar por vir. A verdade é que, mesmo afastado daquela estrada, algo dentro de mim permanecia conectado àquela parada deserta. O mistério e a sensação de terror persistiam, evocando uma cautela constante em meu dia a dia. Assim, mesmo seguindo adiante com minha vida, eu sabia que aquela experiência singular na estrada nunca seria totalmente esquecida, permanecendo como um enigma irremediável em meu caminho. Era um capítulo enigmático e perturbador que teimava em persistir, apesar de todos os meus esforços para deixá-lo para trás. Me chamo Lucas e sou um caminhoneiro experiente, acostumado com longas jornadas solitárias pelas estradas. Em uma noite chuvosa, algo extraordinário aconteceu. A escuridão era a companhia principal, apenas interrompida pelo som repetitivo da chuva batendo no para-brisa do caminhão. Foi então que um passageiro incomum entrou no meu caminhão. A cena foi estranha desde o início. A figura mal iluminada pela fraca luz das estradas deixou-me inquieto. Ao abrir a porta do caminhão, uma sensação de estranheza percorreu meu corpo, mas eu não conseguia identificar exatamente o que me perturbava. Ele simplesmente se acomodou no banco do passageiro, sem proferir uma única palavra. Segui viagem, tentando compreender a situação. Perguntei ao homem para onde deveria levá-lo, mas ele permaneceu em silêncio, como se estivesse ali fisicamente, mas não presente. Eu olhava constantemente pelo retrovisor, mas cada vez que fazia isso, era como se não houvesse ninguém no banco ao meu lado. Uma sensação de inquietação começou a me invadir. Tentei manter a calma, atribuindo aquilo ao cansaço ou ao fato de que talvez ele estivesse dormindo ou não quisesse conversar. À medida que avançávamos pelas estradas praticamente desertas, a sensação de estranheza se intensificava. Mais uma vez, olhei pelo retrovisor, e foi quando percebi que o banco do passageiro estava vazio. Um arrepio percorreu meu corpo, seguido por uma onda de pânico. Toquei o assento vazio, incrédulo. Não havia ninguém ali, apesar de ter sentido sua presença apenas momentos antes. Tentei manter o foco na estrada, mas a confusão e o medo me dominavam. O restante da viagem foi um turbilhão de ansiedade e incerteza. Concluí minha rota tremendo e confuso. Aquela experiência inexplicável martelou em minha mente por dias a fio. Busquei explicações lógicas, mas nada fazia sentido. Desde então, sempre que olho para o banco do passageiro no meu caminhão, me pego hesitando por um momento a mais, temeroso de reencontrar o passageiro invisível. Essa experiência singular, além de me deixar confuso e inseguro, afetou o meu cotidiano. As estradas que antes percorria com confiança e destemor agora me parecem impregnadas de uma aura de mistério e inquietação. O que presenciei naquela noite desafiou qualquer explicação lógica ou racional, transformando-se em um episódio sobrenatural que se recusa a ser esquecido. Assim, mesmo continuando com minhas rotinas, sei que aquela experiência única na estrada nunca será apagada da minha memória, permanecendo como um enigma irremediável em meu caminho. Esse episódio inexplicável desencadeou uma série de reflexões em minha mente. Durante horas a fio, mergulhei em questionamentos incessantes, buscando encontrar alguma lógica naquela experiência surreal. No entanto, cada raciocínio me levava a um beco sem saída, deixando-me apenas com uma sensação incômoda de perplexidade.
À medida que o tempo passava, a lembrança daquela noite fatídica permanecia intacta, como se estivesse congelada no tempo. Por mais que tentasse seguir adiante, o encontro com o passageiro invisível teimava em ressurgir em meus pensamentos, provocando um tremor sutil em minha alma. A estrada, outrora meu território familiar, tornou-se um cenário habitado por uma presença indescritível, uma presença que eu não conseguia entender ou explicar. Cada trecho percorrido era um desafio, uma batalha interior entre minha vontade de seguir em frente e a inquietante lembrança daquele passageiro desaparecido. As noites se tornaram inquietação pura. O ranger dos pneus na estrada se misturava aos pensamentos tumultuados em minha mente, criando uma atmosfera de tensão constante. O silêncio do caminhão era interrompido apenas pelos sussurros inaudíveis de uma memória que eu tentava, em vão, exorcizar. Mesmo com cada quilômetro percorrido, o enigma permanecia intacto, como um nó impossível de desfazer. Busquei apoio em relatos de outros motoristas, na esperança de encontrar alguma explicação para o inexplicável, mas as histórias alheias apenas acrescentavam mais mistério à minha própria experiência. Aquela figura indescritível, sua ausência presente no banco do passageiro, me fazia duvidar da própria realidade. Questionava-me se teria enlouquecido, se minha mente estava me pregando peças terríveis ou se eu havia testemunhado algo genuinamente sobrenatural. O medo do desconhecido se tornou meu companheiro constante. Cada parada em postos de gasolina ou áreas de descanso era feita com olhares cautelosos, temeroso de reviver o inexplicável encontro. E assim, mesmo seguindo adiante com minha rotina de estradas intermináveis, aprendi que há mistérios na vida que nunca serão desvendados, e encontros que jamais serão compreendidos. O passageiro invisível deixou uma marca indelével em minha jornada como caminhoneiro, um mistério insolúvel que permanecerá como um capítulo intrigante e aterrorizante em minha existência. Sou Danilo, um cara que vive entre os asfaltos e caminhões. Trabalho como motorista de entrega há anos, e dentre todas as histórias e desafios que enfrentei nas estradas, há uma que permanece gravada na minha memória como uma sombra espectral, o encontro com a sombra na estrada. Era uma noite daquelas que a escuridão se mistura ao brilho das estrelas, mas com um silêncio que poderia causar arrepios. Dirigia meu caminhão, envolto pela solidão da estrada vazia, tentando entregar uma encomenda antes do raiar do dia. Foi então que algo estranho apareceu no retrovisor. Uma sombra, escura e enigmática, parecia se mover rapidamente pelo lado da estrada. No começo, pensei ser uma ilusão passageira, um reflexo estranho, mas aquela sombra persistia, acompanhando meu caminhão de maneira perturbadora. Meu coração disparou. Conheço as peculiaridades das estradas, mas aquilo era algo incomum. A sombra, indefinida e sinistra, seguia cada movimento do caminhão, deslizando entre a escuridão e a luz dos faróis, como se tivesse vida própria. Tentei aumentar a velocidade para me distanciar dela, mas era como se estivesse grudada, uma companhia inoportuna. A sombra continuava ali, ao lado do caminhão, não importava o quanto eu acelerasse. O medo começou a tomar conta de mim. Eu suava frio, apesar do ar gelado lá fora. Aquela presença, imutável e ameaçadora, parecia sussurrar que algo terrível estava por vir. Avistei um posto de gasolina adiante e não hesitei. Entrei apressadamente, estacionando o caminhão como se fugisse de um perigo iminente. Saltei do veículo e olhei ao redor, mas não havia rastro daquela sombra aterradora. Adentrei a loja do posto, ainda tremendo, e comprei um café forte, tentando acalmar meus nervos. Revisei cada detalhe do caminhão, mas tudo parecia estar em ordem. Exceto minha mente, que parecia ter sido abalada por aquela estranha experiência. O restante da viagem foi uma experiência perturbadora.
Cada curva, cada quilômetro percorrido, era uma espera tensa para não encontrar novamente a sombra na estrada. Mesmo depois de entregar a encomenda e voltar para casa, aquela experiência continuava a assombrar meus pensamentos. A estrada, que costumava ser meu território, agora era um campo de incertezas e inseguranças. Até hoje, quando encaro aquela estrada à noite, sinto um calafrio percorrer minha espinha, na esperança de não encontrar a sombra na estrada novamente. É algo inexplicável, uma lembrança que persiste, embora eu preferisse esquecê-la. Essa experiência me fez perceber que existem mistérios nas estradas que nunca poderemos explicar, e encontros que jamais serão compreendidos. E a sombra na estrada permanece como um mistério insondável, desafiando minha compreensão do que é real e do que é apenas uma ilusão da mente. Aquela noite, que antes era só mais uma, tornou-se um marco assustador na minha vida como motorista. Depois do encontro com a sombra na estrada, algo mudou dentro de mim, algo mais profundo que o medo. Os dias seguintes àquela experiência foram marcados por uma inquietação constante. Eu evitava aquela estrada, buscando rotas alternativas para minhas entregas. Tentei me convencer de que tudo não passava de uma alucinação causada pelo cansaço, mas aquela sensação de que algo estava errado não me abandonava. Foi numa dessas noites que, numa estrada secundária, algo inesperado aconteceu. Um nevoeiro denso começou a se formar, reduzindo a visibilidade quase a zero. Minha atenção aumentou, a estrada estava praticamente deserta, sem sinal de vida à vista. Enquanto avançava lentamente pelo nevoeiro, algo se movia à beira da estrada. Uma figura obscura e inquieta emergiu do nevoeiro, delineada de forma nebulosa. A visão gelou meu sangue. Era uma sombra, mas não como a que eu tinha visto antes. Esta era diferente, mais definida, e ao mesmo tempo, parecia carregar consigo uma aura de mal-estar. Ela se movia em estranhas convulsões, como se estivesse presa em algum tipo de tormento etéreo. Instintivamente, parei o caminhão, tentando compreender o que estava diante de mim. A sombra parecia se aproximar, mas algo me impedia de fugir. Uma sensação de que precisava entender o que estava acontecendo, de desvendar aquele mistério. De repente, como se reagisse à minha tentativa de compreensão, a sombra se dissipou no ar, sumindo no nevoeiro como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, imóvel, tentando processar o que acabará de testemunhar. A sensação de mal-estar persistiu. Aquilo não era uma alucinação ou fruto do cansaço. Era algo mais profundo, algo inexplicável que mexeu com minhas certezas. Retomei a viagem, mas dessa vez, a inquietação era minha companhia constante. Eu sabia que algo estranho habitava aquelas estradas, algo que escapava à compreensão humana. Desde aquele encontro com a sombra na estrada secundária, minha relação com as estradas mudou. Cada viagem era carregada com a expectativa de um novo encontro inexplicável, uma incerteza pairando sobre meu caminhão e sobre minha mente. A sombra na estrada tinha se tornado mais do que uma lembrança aterradora, era um mistério a ser desvendado, um enigma que eu não conseguia ignorar. Me chamo André, um caminhoneiro que vive a vida pelas estradas, enfrentando quilômetros de asfalto e escuridão. Há uma noite, uma experiência que desafia toda a lógica, que mudou minha perspectiva sobre o mundo e me deixou com mais perguntas do que respostas. Era uma noite daquelas, escura como breu, e eu estava no meio de uma rota noturna. A estrada estava estranhamente vazia, o que já era incomum para aquele horário. O silêncio era cortado apenas pelo som constante dos pneus do meu caminhão.
foi quando algo estranho chamou minha atenção, uma luz intermitente ao longe, como um farol em meio à escuridão. Inicialmente, imaginei ser um veículo parado precisando de ajuda, então decidi me aproximar. Porém, à medida que me aproximava, uma sensação de apreensão começou a se manifestar. Aquela luz não estava associada a nenhum carro ou caminhão. Estava posicionada em um local da estrada onde não deveria haver nada. Conforme me aproximava, uma névoa densa começou a se formar ao redor da luz, obscurecendo tudo ao redor e criando uma atmosfera enigmática. Tentei enxergar através da névoa espessa, mas era impossível distinguir qualquer coisa. Sons indistintos e perturbadores ecoavam pelo ar, aumentando minha inquietação. Uma sensação de desconforto crescente se apossou de mim, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Foi então que formas sombrias e indistintas começaram a surgir na névoa. Figuras misteriosas e ondulantes, movendo-se de maneira errática e indescritível, como se fossem sombras vivas. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu tentava compreender o que testemunhava. Chamei por ajuda, mas minhas palavras pareciam se dissolver no ar espesso ao meu redor. Uma presença inexplicável, uma sensação sobrenatural, pairava sobre aquela cena. Era como se estivesse presenciando algo fora deste mundo, algo que desafiava toda a lógica e a realidade que conhecia. Decidi retornar ao meu caminhão, mas uma figura sombria materializou-se diante de mim. Era uma silhueta etérea, pairando no ar, emanando uma presença inquietante. Um medo indescritível se apoderou de mim, minha mente relutava em aceitar o que meus olhos viam. Com um nó na garganta, acelerei meu caminhão, desejando escapar daquela cena aterradora. Durante o restante da viagem, minha mente estava turvada por aquela experiência inexplicável. Aquela ocorrência sobrenatural na rodovia era algo que desafiava toda lógica e racionalidade. Desde aquela noite, evito aquela rodovia durante as horas noturnas. A memória das figuras sombrias e da névoa densa continua a assombrar meus pensamentos. É um enigma que persiste, desafiando minha compreensão do que é possível neste mundo. Após aquela noite aterradora, a estrada se tornou um lugar onde o desconhecido espreitava a cada curva. Meses se passaram desde o incidente da sombra na rodovia, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Em uma noite tranquila, durante uma nova jornada noturna, quando o rádio do caminhão começou a falhar, fiquei apreensivo. Sons distorcidos preencheram a cabine, interferindo na calmaria habitual da viagem. Tentei ajustar o rádio, mas as ondas de estática pareciam emanar de todos os canais. Enquanto tentava solucionar o problema, luzes estranhas começaram a piscar no painel de controle. Mensagens codificadas apareceram, letras e números sem sentido algum, como se o sistema estivesse sendo invadido por algo incompreensível. Subitamente, o caminhão deu um solavanco violento, como se estivesse sendo manipulado por uma força invisível. O volante tremia nas minhas mãos enquanto o veículo se comportava de maneira errática. Tentei frear, mas os pedais não respondiam. Foi então que percebi uma presença sinistra na cabine. Uma sombra opaca, sem contornos definidos, parecia se materializar diante dos meus olhos. Uma sensação de opressão tomou conta do ambiente, como se a sombra trouxesse consigo uma energia pesada e ameaçadora. Meu coração disparou. Estava enfrentando algo que não tinha explicação lógica. Tentei afastar a sensação de pavor e racionalizar o ocorrido, mas era como lutar contra algo além da compreensão humana. Em um piscar de olhos, a sombra desapareceu, levando consigo a interferência no caminhão. A normalidade retornou de repente, como se nada tivesse acontecido. Mas a lembrança do que presenciei permaneceu como uma cicatriz na minha mente, uma cicatriz que jamais poderia ser apagada.
O restante da viagem foi marcado por um estado constante de alerta e ansiedade. Cada sombra na estrada ou movimento repentino na cabine me fazia estremecer. A sensação de ser observado e manipulado por algo que transcendia a compreensão humana era sufocante. Aquela experiência sombria deixou um impacto duradouro em minha vida como caminhoneiro. Desde então, evito viagens noturnas sempre que possível, procurando rotas alternativas e evitando aquele trecho da estrada onde o inexplicável parecia se manifestar. O mistério que envolve esses eventos sobrenaturais nas estradas ainda me atormenta. São experiências que desafiam toda lógica e razão, lembranças assombradas por sombras indescritíveis e interferências inexplicáveis que continuam a assombrar meus pensamentos e despertar um medo latente do que mais pode estar à espreita nas trevas. Meu nome é Paulo e já passei por incontáveis estradas. Porém, uma noite em um pátio de descanso se destacou, tornando-se uma lembrança sombria e inexplicável em minhas viagens. Era uma noite escura e chuvosa, típica das jornadas solitárias. O caminhão cortava a estrada enquanto a chuva criava um espetáculo de gotas dançantes no para-brisa. O cansaço começava a pesar, e eu ansiava por um momento de pausa. Foi então que avistei um pátio de descanso próximo à rodovia. Estava deserto, mal iluminado, e um arrepio percorreu meu corpo ao descer do caminhão. As mesas e cadeiras estavam abandonadas, algumas viradas, criando uma atmosfera desolada e estranhamente silenciosa. A chuva caía incessantemente, mas o pátio parecia anormalmente calmo. A sensação de ser observado tomou conta de mim, como se algo se escondesse nas sombras, espreitando cada movimento. Caminhei pelo pátio, tentando ignorar a sensação perturbadora. Foi quando ouvi um sutil ruído vindo dos arbustos. Um farfalhar estranho que cortou o silêncio. Meu coração acelerou e um arrepio percorreu minha espinha. Decidi investigar, na esperança de encontrar uma explicação simples para aquele som, mas algo não estava certo. Entre as árvores, uma figura escura e indistinta se movia rapidamente, como se estivesse ciente da minha presença, mas desconsiderasse totalmente minha existência. Um medo inexplicável tomou conta de mim. Tentei gritar, mas as palavras pareciam se dissipar no ar. A figura continuou a se contorcer entre as árvores, emanando uma aura perturbadora e misteriosa. A sensação de que algo fora do comum estava acontecendo tornou-se avassaladora. A sombra parecia exalar uma presença que me causava um terror indescritível. Minhas pernas se recusavam a se mover, meu corpo estava paralisado pelo medo. Com um esforço tremendo, consegui finalmente romper o feitiço daquele momento aterrorizante. Corri de volta para o caminhão, sentindo meu coração pulsar descompassadamente. Parti dali o mais rápido que pude, deixando para trás aquele pátio de descanso e a inexplicável entidade misteriosa que lá habitava. Desde aquela noite, evito ao máximo qualquer pátio de descanso, temendo reviver a experiência aterrorizante. É uma memória que se recusa a desaparecer, um evento sobrenatural que desafia toda a lógica e compreensão racional. A cada viagem noturna, uma sensação de apreensão retorna. A estrada, antes meu refúgio, agora se transformou em um palco para encontros inexplicáveis. A sombra, a presença sobrenatural que testemunhei, continua a assombrar meus pensamentos, deixando-me inquieto e em alerta constante nas noites escuras. Após aquela noite aterradora no pátio de descanso, as estradas passaram a despertar um sentimento de inquietação em mim. Meses se passaram, mas a lembrança da sombra misteriosa ainda me assombrava, como se estivesse gravada na minha mente, relembrando-me constantemente daquele encontro inexplicável. Numa noite subsequente,
durante uma jornada solitária por uma estrada remota, o céu estava encoberto por nuvens pesadas, a escuridão era profunda e o caminho à frente parecia longo e solitário. O ruído constante da chuva batendo no teto do caminhão criava uma atmosfera tensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que os indicadores do caminhão começaram a piscar de forma intermitente, dando sinais de um mau funcionamento. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que algo estranho estava acontecendo. O veículo começou a perder potência gradualmente até parar completamente, deixando-me no meio do nada, envolto na escuridão e no silêncio perturbador. Com um aperto no peito, saltei do caminhão na esperança de entender o que estava acontecendo. A sensação de solidão era esmagadora, nada além da vastidão escura da estrada se estendia diante de mim. Enquanto tentava diagnosticar o problema, vi algo movendo-se à beira da estrada. Uma figura etérea e indistinta flutuava próximo ao caminhão, emitindo um brilho fraco e pulsante. Meu coração acelerou, uma sensação de medo e curiosidade misturados tomou conta de mim. Aquela presença enigmática parecia me chamar, como se desejasse minha atenção. Apesar do medo, algo dentro de mim era compelido a investigar, a entender o que aquilo poderia significar. Cautelosamente, dei alguns passos em direção à figura, meu coração batendo forte no peito. A figura pairava no ar, emanando uma aura etérea. Foi então que um sussurro indistinto, quase inaudível, alcançou meus ouvidos. Uma voz sutil, como um eco distante, falando algo incompreensível. Um arrepio percorreu meu corpo, um misto de curiosidade e terror me inundou. No entanto, antes que eu pudesse entender ou reagir, a figura desapareceu, deixando-me perplexo e aturdido. Minha mente girava, tentando assimilar o que acabará de testemunhar, enquanto eu corria de volta para o caminhão, o coração acelerado e o suor frio escorrendo pelo rosto. Retomei a viagem, mas a sensação de inquietação persistiu. A cidade ao horizonte trouxe alívio, mas a experiência com aquela entidade misteriosa deixou um rastro de perguntas sem resposta e um desconforto que se enraizou em mim. Desde então, cada vez que pego a estrada, meu olhar é mais atento, pronto para o inesperado. O encontro com aquela figura sobrenatural só alimentou minha curiosidade sobre o desconhecido, fazendo-me refletir sobre as inexplicáveis e ocultas realidades que podem habitar as estradas noturnas.